Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. As Escrituras, a palavra de Deus, ela foi escrita com o objetivo de nos revelar a Deus. A palavra de Deus tem como objetivo primário revelar-se a Deus, a nós, aos homens. E por meio desta revelação, possamos fazer aquilo que Deus exige que venhamos fazer, segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem como objetivo revelar-se o próprio Deus e revelar aquilo que ele exige de nós como criaturas suas. E aqui está Cristo, em Lucas capítulo 5, cercado pelas multidões que queriam ouvir dele a palavra de Deus. Cristo, o Senhor nosso Deus, o próprio Deus encarnado, pregava e ensinava a respeito do reino de Deus. Ele era a própria palavra de Deus. E tudo que ele pregava e ensinava vinha de Deus para que os homens o conhecessem a Deus e conhecessem aquilo que Deus exige deles. E tudo que o Senhor faz, ele faz com um propósito. O Senhor nunca faz nada sem propósito. E o propósito daquilo que ele faz tem, em primeiro lugar, o propósito de se revelar a nós. Se revelar a nós por meio daquilo que ele faz. E aqui o Senhor, ele tem um objetivo de se revelar a Pedro, Tiago e João, pois através dessa auto-revelação, ele os convida, os chama a segui-los. E todo aquele que diante do Senhor está, tem que tomar uma decisão. E assim esses homens também são chamados a tomar uma decisão de seguir a Cristo ou rejeitar a revelação de Cristo. O texto vai dizer que o Senhor escolhe o barco de Pedro para estar ensinando a multidão, que ali está em volta dele para ouvir a palavra de Deus. O Senhor escolhe de propósito o barco de Pedro e começa a ensinar o reino de Deus. E ali está Pedro, ali está Tiago, ali está João, junto com a multidão, ouvindo da boca do Senhor as grandezas do reino de Deus, seus ensinamentos com autoridade. Então o Senhor se dirige a Pedro no verso 4 e diz: E acabando-se de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O Senhor agora dá uma ordem, o Senhor se direciona a Pedro a palavra. E Pedro então responde: Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro e os demais eram pescadores experientes, eles trabalharam a madrugada toda, a noite toda, não apanharam um único peixe. Mas após ouvir todo o ensinamento, todo o sermão do Senhor Jesus, eles estão agora o quê? Impactados. Eles estão agora maravilhados com a palavra de Deus, pois esse é o poder da palavra de Jesus. Esse é o poder da palavra de Deus, que é nos transformar e gerar em nós mudanças. Então Pedro, diante daquele a quem ele está ouvindo ali, reconhece que é diferente. Pedro, então, ele assume tomar uma posição contrária à ordem natural, contrária à lógica. Ele, então, escolhe obedecer. Ele escolhe obedecer a palavra do Senhor. E o versículo 6 diz assim: E fazendo assim como? Obedecendo, o Senhor diz: Vai para o mar alto e lança a vossa rede. Mesmo tendo passado a noite toda e a madrugada toda pescando e não apanhando um único só peixe, eles decidem obedecer. E ao obedecer, ele escolhe um grande milagre. Ao obedecer a palavra do Senhor, o milagre acontece. Há tantos peixes na rede que Pedro chama a ajuda de Tiago e João com outro barco. E ambos os barcos estão cheios de peixe. Tão cheios que quase estão a se afundar por causa do peso de tanto peixe. Ou seja,
Quando obedecemos a palavra do Senhor, o milagre acontece, a transformação acontece. E quando Pedro chega à praia, diante do Senhor, ele diz, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Jesus se revela ali o seu senhorio, o seu poder de fazer milagres, se revelando como Cristo, o Senhor. E Pedro, diante da revelação de Deus, ele vê-se a sua miserável condição de pecador. Toda a revelação de Deus vai revelar a nossa condição caída. Toda a revelação de Deus a nós vai nos revelar a necessidade que temos da sua misericórdia, do seu perdão. Pedro reconhece o seu pecado, pois é isso que a revelação de Deus faz. Não há revelação genuína de Deus quando ela não revela quem nós somos. Isaías, quando viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, que sou um homem pecador. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando olhamos para a cruz, nós enxergamos o nosso pecado. Ainda que também enxergamos a graça de Deus, mas sempre diante da revelação de Deus, veremos a condição miserável do homem sem Cristo. Pedro se humilha, Pedro reconhece, e quando há o reconhecimento, o arrependimento diante da revelação de Deus, nós estamos aptos a, então, receber o convite, o chamado de seguir. E Jesus, então, o chama, dizendo: não tenha medo, porque a presença do Senhor, ela traz pavor, ela traz medo, porque enxergamos a nossa posição, enxergamos a nossa condição deplorável pelo pecado. E o Senhor disse: não tenha medo, porque Ele é o Salvador. Não tenha medo, Simão, não temas, porque de agora em diante serás o pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Dali em diante, Pedro, Tiago e João largaram tudo para seguir ao Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor, que Ele se revelará a você. Amém.